Olha só essa situação. Um comprador de grãos enviou uma mensagem para um fazendeiro via WhatsApp solicitando uma encomenda de linhaça. Aí o fazendeiro respondeu simplesmente com um emoji de joinha. O comprador interpretou que a compra estava encaminhada. Entretanto, o fazendeiro não entregou os grãos. O fazendeiro se justificou, alegando que ele tinha mandado um joinha apenas para dizer que tinha recebido a mensagem e não que ele concordava com ela. O comprador ficou indignado e processou o fazendeiro, e essa situação chegou na justiça. Esse caso aconteceu no Canadá. O caso chegou até a justiça lá no Canadá e aí o juiz precisou decidir se um polegar de joinha é considerado válido como uma assinatura em um contrato. E a resposta foi sim. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te explicar o motivo. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. Vamos lá! O comprador de grãos tinha enviado uma mensagem ao Zap do fazendeiro, dizendo que estava interessado em comprar 86 toneladas de grãos a um preço de 17 dólares canadenses por alqueire. Não sei se isso é caro ou se isso é barato, não tenho a menor ideia. Mas, enfim, os dois começaram a conversar e aí o comprador enviou a foto de um contrato para que a linhaça fosse entregue em novembro. E ele pediu que o fazendeiro confirmasse o contrato, se ele estava de acordo com a entrega. E aí o fazendeiro mandou o famigerado joinha. Ele mandou um joinha. Só que aí, depois que ele não entregou o negócio e aí o processo foi parar na justiça, aí perante a justiça o fazendeiro usou o argumento de que ele tinha mandado um joinha apenas para avisar que ele recebeu o contrato e não para dizer que ele estava de acordo e ia encaminhar a compra. Mas o juiz não se convenceu disso. O motivo é porque o cliente comprovou que anteriormente eles tinham feito outras negociações pelo WhatsApp. E nessas negociações, as mensagens também eram curtas, com o fazendeiro dizendo: ok, sim, está bem, e coisas desse tipo. Então, o juiz interpretou que nessas circunstâncias pode-se entender que um emoji de joinha seria uma forma de dizer que o fazendeiro concordava com o prazo de entrega do contrato. Assim, o fazendeiro foi condenado a pagar 82 mil dólares canadenses, o que equivale a cerca de 300 mil reais pelo contrato não cumprido. Olha o prejuízo! Muito cuidado quando você coloca um emoji de joinha no seu Zap. O juiz também comentou que, embora um emoji de joinha seja um meio não tradicional de assinar um contrato, o fato é que os tribunais precisam se adaptar à nova realidade da comunicação. Essa situação aconteceu no Canadá, mas poderia perfeitamente ter acontecido também no Brasil. Por aqui, o direito reconhece os costumes como fonte do direito. Vou te explicar o que são os costumes. Quando a gente ouve a palavra costumes, a primeira coisa que passa na cabeça são aquelas novelas de época em que os personagens diziam que se deve respeitar a moral e os bons costumes. Mas não é desse tipo de costume que eu estou falando. Para o direito, o costume significa uma série de atos semelhantes que são constantemente repetidos dentro de um grupo. São comportamentos reiterados que acabam adquirindo um status de norma. A pessoa pratica o ato porque ela tem consciência de que ela deve fazer isso, porque precisa seguir o costume. Forma-se o chamado direito consuetudinário. Assim, o direito consuetudinário é o direito que surge dos costumes de um certo grupo. Há casos em que a própria lei determina o cumprimento de um costume. Um exemplo é o artigo 113 do Código Civil, que diz o seguinte: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. O artigo 113 não fala em costumes, e sim em usos. Existe diferença? A doutrina coloca da seguinte forma:
O uso seria a prática reiterada que se transforma em costume. Eu não vou me aprofundar aqui nessa diferença, porque na prática, os usos e os costumes acabam sendo encarados como sinônimos. E quando a parte entra com uma ação judicial alegando que existe um costume, pode ser que o juiz peça que ela prove a existência desse costume. Isso está no artigo 376 do Código de Processo Civil. Voltando aqui ao artigo 113 do Código Civil, perceba que os negócios jurídicos, incluindo aí os contratos, devem ser interpretados conforme os usos do lugar da celebração. Lá no nosso caso, lá do Canadá, o costume entre o fazendeiro e o comprador era o de fechar o contrato pelo próprio WhatsApp, usando poucas palavras. Esse costume já existia e por isso o comprador acreditou que o emoji de joinha era um aceite do fazendeiro. Existia um costume, ou seja, se o caso tivesse acontecido aqui no Brasil, provavelmente o fazendeiro teria sido condenado também. E aí, o que você achou da decisão da Justiça do Canadá? Escreva nos comentários. Se você chegou até aqui, isso indica que você tem vontade de descobrir mais sobre o direito. Aquilo que pode, aquilo que não pode, os direitos, os deveres, aquilo que dizem as leis, e você está certíssimo quanto a isso. Todos os dias, milhares de pessoas perdem os seus direitos pelo puro desconhecimento das leis. As pessoas não conhecem os seus direitos e isso é bem preocupante. Se você tem vontade de saber mais sobre o direito, eu vou deixar aqui uma indicação bem rápida e muito efetiva, que é fazer a leitura do livro Introdução ao Mundo do Direito. Esse é um livro todo em linguagem simples, que explica como o direito funciona. É um livro fácil de entender, bem mastigadinho e ao mesmo tempo com bastante informação para te esclarecer. E é um livro digital, então você pode baixar no seu computador, tablet ou celular e fazer a leitura ainda hoje, se você quiser. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acessar. E aqui no YouTube eu também tenho muito conteúdo gratuito em forma de vídeos para você clicar e conhecer os seus direitos. Muita gente perde os seus direitos por não saber quais providências tomar. Não deixe isso acontecer com você. Te convido novamente a se inscrever no canal e assista mais vídeos aqui do canal para ficar por dentro dos seus direitos. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e aproveitar. Até!